compartilhar, o pessoal já está acostumado, e aí a gente já começa, tá? Mas as meninas já vão... Estou acessando aqui também. Então, só para dar esses... O pessoal está acostumado já, esses 2 minutinhos, só para a gente conseguir entrar. Beleza. Isso é outra coisa, né? Tem muita gente que fala, põe aquela musiquinha, não sei o que, tá falando, não tem paciência para isso, não. Mais fácil a gente ficar aqui na cara dura mesmo. Musiquinha? Ah, tá, eles querem musiquinha. Não, de deixar, né, sem a imagem da gente e tal. Eu falei, gente, eu não sei, não gosto desse negócio, não. Fica ao vivo, bom, eu não entro, né? Se ficar aquela musiquinha aparecendo lá só para... eu não entro. Então, como eu não entro, então eu acho que ninguém entra, né? Mas aí o pessoal já está acostumado, né, de ficar, então eles aguentam 2 minutinhos vendo a gente. Já tem o pessoal entrando. Eu estou acessando aqui. Estou acessando aqui. Luísa, boa noite. A Cássio já está por aí. Zilmar, o pessoal já está chegando. Como nós estamos falando, se vocês puderem compartilhar, quem já está acostumado. Deixa eu abaixar aqui o volume. A gente, porque eu estou vendo aqui também. Pô, a gente está ao vivo já, né? Já, nós já estamos ao vivo. Já. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal, então. Eu estou com outro... beleza, vai ser um prazer aí hoje estar com todo mundo. Já tem bastante gente que está com a gente, a Elete, Ivaí, Tereza, o pessoal, os trabalhadores estão por aí já, a Luísa está dando boa noite para você. Ana, boa noite, Ana, boa noite, amigos, boa noite a todos, que Jesus nos ilumine nessa noite, boa noite a Cássio, boa noite. Gente, o povo está animado hoje. Nós estamos em quase 50 pessoas já. O pessoal está animado mesmo. Tá cheio de gente aí, cara. Verdade. Tá agitado o negócio. Maria Tereza, boa noite. Tereza também. Bom, gente, eu vou, como a gente está acostumado já, nós vamos iniciar, e o pessoal que puder ir compartilhando, né? O pessoal já chegou no horário, a Ju está por aí, Fernanda, os trabalhadores estão todos aí. Ana Borré, boa noite. Joia. Bom, Wellington, agora de novo, né? Boa noite. O Wellington, eu sempre falo que não adianta, a gente brinca, as pessoas acham que é só para encher, só para fazer graça e tal, e não é, né? O Wellington é um amigo de muito tempo, foi um dos grandes incentivadores aqui da gente começar o Amigos do Bem, desde a época da mocidade, chegou a estar aqui com a gente, muito contato lá, graças a Deus, lá no SEAC. Então, nós acabamos criando um vínculo muito grande. E o Wellington, nós estamos fazendo a conta, né? Desde quando nós criamos a página, eu acho que o Wellington tem o texto semanal com a gente já há quase 3 anos, toda sexta-feira, né? Então, já é realmente alguém muito de casa. E a gente gostaria muito de agradecer, Wellington, não só pela participação, sexta nós vamos estar juntos de novo, né? Vai embora, é verdade. Nós vamos estar com a Sandra, né? Nós vamos estar com a Sandra, mas é sempre uma alegria muito grande, embora a gente esteja longe por causa da distância, e mesmo agora nessa história da pandemia, né? Mas a distância ainda faz muita falta. A gente sempre brinca, eu mando foto para o Wellington quando a gente está aqui do pão do torresmo para ele mandar para a tia dele. Mas ela gosta. Ela adora. E a gente tem um carinho muito grande por ela também, faz muita falta. Então, Wellington, fica à vontade, você sabe como é que foi o formato. Hoje nós vamos estar falando do sermão, a gente começou já, acho que quase 2 meses aí que nós estamos fazendo o projeto do Sermão do Monte, você já participou da parábola, né? Então, fique à vontade, aproveite, aí no finalzinho a gente só se despede, aí você aproveita o tempo aí. Não precisa se prender em parar às 8 em ponto, nós não temos transmissão depois, tá? Não se prende a isso, fica à vontade, tá bom? Obrigado de novo, bom trabalho para vocês aí. Alexandre, Ana, amigos, boa noite novamente. É um prazer estar com vocês. É uma alegria muito grande. A tecnologia nos proporciona essa condição de podermos estar longe. Eu estou em Salvador e vocês estão no interior de São Paulo, é claro. Os internautas estão nos mais variados lugares, mas isso é uma grande satisfação nós estarmos juntos aqui. Agradeço o convite, poder estudar, poder falar sobre o Sermão da Montanha,
é sempre muito bom, é sempre gratificante. As lições de Jesus, elas vêm para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para que nós apliquemos na nossa vida. São lições práticas, são lições que falam da boa convivência entre as pessoas, do amor. São lições que corroboram aquilo que a doutrina espírita trouxe, aquilo que a doutrina espírita fala como a construção moral, a construção interior do indivíduo, essa melhora moral, esse progresso. E hoje, a reflexão que nós faremos, ela é sobre bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha que frase, que passagem interessante que nos traz Jesus. Eu vou repetir para todos nós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Por que será que Jesus falou isso? Por que será que Jesus disse que atacariam, que perseguiriam aqueles que buscam praticar as suas lições? Por que será que Jesus disse isso? Então, cabe a nós entender a magnitude, a superioridade moral e intelectual que era esse espírito chamado Jesus e que esteve aqui entre nós, falando: olha, pessoal, todos aqueles que me seguirem, todos aqueles que me buscarem, todos aqueles que procurarem compreender as leis naturais, enquanto o mundo não sai dessa situação, não sai dessa condição de mundo de prova e de expiação, eles serão perseguidos, eles serão caluniados. E a questão 625 de O Livro dos Espíritos mostra bem isso. Ela é uma questão que fala assim para nós: olha, pessoal, o que vocês têm que ser, vocês devem buscar, vocês devem perseguir a humildade. E por que a humildade? Se o maior de todos, quando esteve aqui, foi caluniado, foi perseguido, foi difamado, tratado como velhaco, imagine a nós. Nós que somos espíritos ainda em trânsito, que somos espíritos que estamos caminhando, que estamos buscando esse progresso moral, esse progresso intelectual. Então, imagine o que nós podemos esperar. Jesus, quando ele diz isso, ele já estava exatamente nos preparando para que nós nos equilibrássemos, para que nós mantivéssemos a serenidade. Olha, no mundo vós tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Ou seja, vocês também são capazes de vencer. Então, tudo isso é um preparo que Jesus vem trazendo para todos nós. E aí Kardec pergunta, Kardec quer uma referência moral, Kardec quer falar, poxa, quem que nós vamos seguir? Qual é o caminho? Qual é o norte? E Kardec vai e pergunta para os espíritos, qual é o modelo, aquele homem mais perfeito que passou aqui, quem é que nós devemos seguir? Na questão 625. E aí os espíritos respondem, Jesus. Jesus, então, ele é esse padrão moral que todos nós aqui devemos buscar. Olha, se te pedirem para caminhar 1000 passos, não caminha só 1000 não, vai lá 2000 com ele. O que ele está querendo dizer? Pessoal, precisamos ser diferentes, precisamos fazer algo a mais. Quando nós formos fazer alguma coisa, devemos fazê-lo de corpo e alma, entregar aquilo bem feito, doar-se. É isso que Jesus está falando. É por isso que eu disse que Jesus, as suas lições, elas vêm para o cotidiano. Elas vêm para nos ensinar o dia a dia. Olha como isso é possível aplicar. É possível. E aí continua, né? Eu parei nos injuriarem. Quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se nós pegarmos e voltarmos na história da humanidade, nós vamos constatar quanta coisa foi dita diante daqueles que buscaram fazer o bem, daqueles que buscaram compreender as leis naturais.
E isso não apenas no campo da religião, mas no campo da filosofia, mas no campo da história, mas no campo das ciências. A gente pode passar um pouco e estudar a história de Sócrates, que foi acusado de corromper a juventude ateniense, isso ainda antes de Jesus. Então, Jesus já trazia essa visão. A gente está passando agora por esse momento de pandemia, e o que nos lembra a pandemia? Pandemia lembra lavar a mão, todo mundo tem que lavar a mão. E pouca gente conhece a história fabulosa do médico Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis foi um médico que nasceu na Hungria. Ele estudava direito, mas em um determinado momento ele falou, não é essa a minha vocação. E ele foi para a medicina, terminou seus estudos em medicina e começou a trabalhar num hospital. Esse hospital que o Semmelweis trabalhava tinha 2 alas de parto, tá certo? Algumas mulheres tinham parto numa ala, numa determinada sala, num determinado local, em que ali tinham estudantes de medicina, que eles dissecavam cadáver, faziam um bocado de coisa, era uma ala muito desorganizada, muito bagunçada, muito suja. E tinha uma outra ala que era ocupada por parteiras, por mulheres que estavam treinando ali para realizar partos. Era um local muito mais organizado, muito mais tranquilo. E aí o Semmelweis ficou espantado porque a taxa de mulheres e de bebês que morriam na ala dos médicos era uma taxa muito maior, era um número muito mais significativo do que aqueles que morriam lá na sala das parteiras. E ele ficou com aquilo na cabeça, ele falou, meu Deus, mas não é possível, vamos estudar isso, vamos ver o que está acontecendo, por que aqui morre tanta gente, e lá o número de mortes, né, por febre puerperal das mulheres é insignificante perto desse número aqui. E ele, então, um dia foi estudar, um amigo dele veio a falecer, morreu, e ele foi estudar as causas pelas quais o amigo morreu. E ele descobriu que os sintomas, que as causas, eram muito parecidas com as causas das mulheres que também morriam. Tinham ali mais ou menos os mesmos sintomas, e descobriu que ali existia pontos, existia fragmentos que ele acabou chamando de fragmentos cadavéricos, né, no corpo daquelas mulheres e no corpo do amigo deles também, e não havia isso na outra ala, na outra sala, no outro local das parteiras. E aí o que ele fez? Intuitivamente ele falou, não, a causa da morte pode estar aqui, pode estar na falta de higienização das mãos. Vamos todos começar a lavar as nossas mãos, vamos todos começar a nos higienizarmos antes de atendermos as mulheres. Ninguém vai atender cadáver e vai atender mulher. Vai acabar com essa história aqui. E assim foi feito. E os números de morte por febre puerperal reduziram significativamente depois que o Semmelweis implantou essa técnica de lavar a mão. Essa mesmo que nós estamos usando aí na pandemia. Como é importante, é fundamental lavar a mão. E os números de mortes acabaram reduzindo. Mas o que aconteceu com o Semmelweis? Vocês acham que ele foi agraciado, que todos bateram palma para ele, que todos falaram, nossa, que coisa bacana, que coisa legal? Nada disso. Nada disso. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi difamado e acabou de uma maneira muito triste. É claro que a história dele é muito mais longa, há tantos outros contextos envolvendo, mas ele acabou terminando a sua vida de uma maneira muito triste, num manicômio, e dizendo coisas muito fortes, que não via o momento em que as infecções parassem de matar as pessoas, o que veio acontecer depois com Koch, com Pasteur, com tantos outros que deram prosseguimento. Mas o porquê que eu trouxe aqui a história do Ignaz Semmelweis? Justamente porque todos não, é claro, mas boa parte daqueles que buscam a verdade, que buscam desenvolver as leis naturais, tanto as materiais, quanto descortinar as leis naturais para todos nós, para que nós possamos avançar, é de uma certa maneira perseguido, injuriado,
caluniado. Olha que ironia histórica. Mahatma Gandhi lutou a sua vida todinha pela paz. Como que morreu Mahatma Gandhi, meus amigos? Assassinado. Martin Luther King lutou a sua vida toda pela paz, estudou as lições de Gandhi. Como morreu Martin Luther King? Assassinado. Voltem na história da humanidade. Nós vamos ter inúmeros exemplos de indivíduos que procuraram apenas fazer o bem, mas foram injuriados, foram perseguidos, foram caluniados, justamente porque queriam seguir ali no seu caminho reto. E aí vem Jesus, aí eu volto lá na questão 625, que fala do maior de todos. Ora, se Jesus sofreu isso, o que podemos nós esperar? Então ele quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, vocês estão num mundo de provas e expiações, então se preparem para os maus dias. Porque os maus dias vêm e vão. Porque, embora os maus dias muitas vezes nos agulhem, machuquem o nosso coração, mas os maus dias também nos preparam, nos dão maturidade, nos dão consistência moral. É um exercício, passar pelos maus dias, passar pelo deserto existencial, é um exercício que todos nós empreendemos para ficarmos mais fortes. Aquele ditado é real. Mar bravo é que faz o bom marinheiro. É claro que nós precisamos dos momentos de refresco, e os temos aqui na Terra. Os temos quando paramos para estudar, por exemplo, como estamos fazendo aqui, quando estamos ao lado dos nossos amigos, dos nossos amores. São os momentos de refrigério para a alma. Mas esses momentos, de fato, eles refrigeram. Mas aqueles momentos que fazem com que a alma cresça, com que a alma progrida, com que a alma se desenvolva em termos de intelecto, em termos de moral, são os maus dias, como Kardec vem falar, os maus dias inevitáveis. Então, olha que questão interessante para a gente refletir. E nessa busca incessante, quem que nós devemos buscar? O que nós devemos buscar? Devemos buscar Jesus, devemos buscar o seu exemplo, porque ele é o nosso parâmetro moral. Vou pegar aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos, depois, se der tempo, a gente vai falar também da 886, mas para fazer um comentário sobre o que diz Kardec. Porque a pergunta, quando Kardec pergunta, mas ele não para ali na resposta dos espíritos. Kardec comenta, e ele diz o seguinte, olha, Jesus é o modelo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar sobre a Terra. E Deus nos oferece como o modelo, o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o mais puro que apareceu aqui na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por causa de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres. Olha o que vem falar Kardec, que aqueles que acabaram falseando, mesmo espíritos de gênio, mesmo espíritos mais experientes, acabaram muitas vezes trocando os pés pelas mãos, porque se deixaram contaminar por princípios muito terrenos. E aí nós pegamos Allan Kardec sistematicamente batendo contra o materialismo. Nós que somos espíritas, mas para chegarmos aqui até o espiritismo, nós somos espiritualistas. Todo espírita, ele é também um espiritualista, mas nem todo espiritualista, ele é também espírita. Então nós devemos combater a entrada das ideias materialistas, das ideias muito terrenas na nossa existência. Nós temos que encampar, de fato, essa cultura espiritualista, a cultura da imortalidade da alma, que nós não somos apenas um corpo físico ou uma conta bancária recheada.
Então, esse é o grande ponto. Jesus é esse modelo. Jesus veio trazer a expressão da verdade. A sua doutrina, ela é espiritualista por essência, porque ela não fala apenas para o homem do mundo, ela fala para o espírito imortal, ela fala para o ser transcendente. E é essa cultura que nós devemos encampar, não deixando com que a cultura materialista entre na nossa vida e guie as nossas ações e os nossos pensamentos. E eu vou dar um exemplo muito claro de como a cultura materialista vai se entranhando sem que nós percebamos isso. Outro dia assisti uma entrevista com a modelo Gisele Bündchen e ela dizia que estava passando pela síndrome do pânico. Quem já passou por isso, ou teve algum familiar que passou por esse problema, sabe como é difícil. E o que diziam as pessoas? Olha, pessoal, nós estamos num país que se diz de maioria espiritualista. As pessoas diziam o seguinte: meu Deus do céu, meu Deus, essa mulher tem de tudo e está com síndrome do pânico. Ela é linda, ela é rica, ela tem de tudo. Olha a ideia materialista, a ideia muito terrena, falseando todo o princípio de Jesus. Como tem de tudo? Quer dizer que o tudo se resume a uma conta bancária recheada e uma beleza que segue aos padrões ditados pela sociedade? Então o tudo é isso? Mas que pobreza de tudo é esse? E as questões que contemplam a alma, que contemplam a evolução moral, e as questões que contemplam a inteligência, o desenvolvimento intelectual do espírito, e as realizações no campo familiar, e as realizações no campo pessoal, no campo profissional, quer dizer, não contam. O que conta é apenas o corpo, o que conta é apenas a conta bancária. Então vejam, ideias como essa sendo trazidas, sendo reproduzidas, sendo disseminadas por uma sociedade que se diz espiritualista. É o materialismo, são as ideias terrenas entrando a todo vapor, sem que nós percebamos isso. Sem que nós percebamos isso. Então, esse é o grande ponto, é resgatar essa essência, é resgatar essa ideia que nos trouxe Jesus. A ideia de que somos todos espíritos imortais. E aqui na Terra é apenas uma pequena, uma breve passagem, uma breve existência diante de tantas e tantas outras existências que nós teremos. Então, olha como nós não podemos deixar com que a ideia materialista ela fique impregnada na nossa sociedade. E aí, meus amigos, já que nós estamos falando de Jesus, eu preciso chamar a atenção de vocês para a reflexão que Allan Kardec faz, a exigência que Allan Kardec faz. Allan Kardec, ele prima lá em cima, ele quer o melhor para nós. Então, ele diz que fora da caridade não há salvação, então ele vai tentar investigar o que seria essa caridade, e ele não quer saber a caridade segundo Platão, a caridade segundo Sócrates, a caridade segundo São Luís, não. Não, aqui a gente já está na questão 886, a 625 ficou para trás, os espíritos já disseram para Kardec que Jesus é o modelo, então Kardec vai lá em cima, ele vai lá no alto. Kardec quer saber o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia, não é São Luís, não é Sócrates, não é Platão, é como entendia Jesus. Ele vai lá em cima, ele sofistica a moral, como Jesus entendia a caridade. E aí os espíritos dão uma resposta também curta, porém de uma sabedoria, de uma profundidade. Eles dizem o seguinte: benevolência para com todos. Poderíamos parar por aí, já fecharia essa resposta com chave de ouro. Benevolência para com todos. Olha que mensagem que inclui todo mundo, inclui toda a humanidade. No momento, agora que nós falamos tanto de inclusão, essa resposta dos espíritos, a questão 886, ela é o que há de mais belo, de mais sublime, no que concerne
a inclusão das pessoas. Benevolência para com todos. Não é benevolência para com aquele que está na minha cidade, que torce para o mesmo time de futebol que eu, que frequenta a mesma igreja que eu, o mesmo... Não. Benevolência para com todos. Benevolência para com aqueles que te injuriaram. Benevolência para com aqueles que te perseguiram. É assim que Jesus entendia a caridade. Aliás, muito mais do que isso, porque de maneira simbólica, num momento dramático de sua passagem pela terra, quando crucificam Jesus, ele não só perdoa, como ele intercede por aqueles que o perseguiram, como é o capítulo que a gente está vendo hoje aqui, do Sermão da Montanha. Jesus intercede: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa fantástica. Que exemplo. Mas eles não param por aí. Já poderia parar, pessoal. Porque se nós tivermos benevolência para com todos, por aqueles que nos perseguiram, por aqueles que são indiferentes a nós, por aqueles que nos amam, se nós formos benevolentes para com todos, a gente já entendeu a essência da caridade. Pode parar por aqui. Mas eles continuam. Indulgência para com as imperfeições alheias. Sejamos nós indulgentes para com as imperfeições alheias, porque as pessoas que estão conosco são imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. Então, indulgência. E por fim, perdão das ofensas. E aí eles fecham esse ciclo. Perdão das ofensas, mas já poderia parar ali na benevolência. E aí vem Kardec e fala: a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola, ela abrange todas as relações que nós temos com o nosso semelhante. Então, a caridade, ela vai muito além da caridade material. A caridade, ela extrapola. A caridade é a essência, é a alma, é o espírito que está compartilhando aquilo que tem de bom com o outro. Essa é a essência da caridade. E a caridade desinteressada é aquela caridade que não espera absolutamente nada, nenhum obrigado. É a caridade que brota espontânea. É a caridade que trabalha sem se preocupar se vão agradecer ou não. Porque aquele que fica muito preocupado com o agradecimento, ele sofre. Ele sofre demais. Dói, machuca. Ele não tem foco no que deve fazer porque ele fica esperando as pessoas agradecerem. Então vem Jesus e traz essa proposta transformadora. Ó, pessoal, o negócio é o seguinte: as pessoas, se você fizer o bem, se você praticar o bem, se você buscar as leis naturais, olha, não queira muita coisa, não. Queira estar em paz com a sua consciência. Não vá achando que vão colocar vocês no primeiro lugar ali, medalha de ouro. Esquece isso. Esquece isso. Porque se vocês forem pensando assim, irão sofrer. E ele, como quer evitar o sofrimento do ser humano, ele já vem e já traz a mensagem de cunho filosófico prático, para ser colocado em prática no nosso dia a dia. Bem-aventurados, felizes, sois vós, quando vos injuriarem, porque vão injuriar, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós em meu nome. Quer dizer, ele está dando aí justamente uma mensagem fabulosa para todos nós não ficarmos apoquentados, não ficarmos ensimesmados com o que vai ocorrer. Não, nada disso. Nada disso. É progredir e seguir adiante. Progredir e seguir adiante. O foco não pode ser no outro. O foco tem que ser em mim. O que eu tenho que combater das minhas imperfeições? O que eu tenho que melhorar? O que eu preciso fazer para vencer o ciúme da minha esposa, para vencer a inveja que me domina? O que eu tenho que fazer para isso? Esse é o grande foco. Foco em mim. Esse é o grande. Preciso me libertar das minhas limitações.
deixar de ser carregado, domado pelas paixões. Eu preciso avançar e dominá-las. Não, o homem que se domina, o homem que entende o contexto em que ele está, o homem que é senhor de si, esse homem, sim, é um homem mais feliz. É um homem que vai viver, de fato, essas bem-aventuranças que Jesus veio nos trazer aqui no Sermão da Montanha. Então, é um norte, é um parâmetro para todos nós, absolutamente para todos nós. E aí vem Kardec e traz toda essa contextualização de maneira belíssima diante da mensagem de Jesus. Pois é, meus amigos, o tempo, bem que o Alexandre falou para mim, 30 minutos passa muito rápido mesmo. Foi uma noite boa de reflexão. É bom falar do Sermão da Montanha, é bom falar de Jesus, é bom falar de Kardec, nos enche a alma, nos traz alegria, e que bom dividir esse momento com vocês. Obrigado, viu, Alexandre, Ana, todos os amigos. Recebam aí o meu abraço, o meu carinho, toda a minha atenção. Foram bons momentos. Obrigado. Ô, Wellington, nós que agradecemos. Muita gente agradecendo, depois com calma você consegue ver os comentários, tem muita gente agradecendo, falando que foi muito útil, né? Eu sempre falo que você começou o bate-papo de uma forma que a gente tem conversado muito e tem acontecido sem a gente combinar, né? Que praticamente todos os amigos que participaram com a gente, desde as parábolas e agora no Sermão do Monte, estão trazendo sempre as reflexões para o nosso dia a dia. Muita gente, Wellington, falou para a gente, quando nós começamos as parábolas, né? Nós escutamos de muita gente isso. Olha, mas eu tinha uma dificuldade de entender a parábola, era um negócio muito distante, era uma coisa muito... e quando a gente traz para a realidade, o que ele falou para a gente, né? O que as pessoas ainda têm a grande dificuldade é que quando a gente lê aquilo ali como um livro, né? E não como um manual, a gente acaba esquecendo que é para a gente aquilo ali, né? A gente acaba contando, mas é para os outros. Ele falou lá para o samaritano, ele falou lá para o doutor da lei, e, na verdade, ele falou o tempo inteiro para a gente, né? Então, todos têm trazido dessa forma, e eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas... A proposta, como a gente falou que é pouco tempo, nós sabemos, né, Wellington, que não dá em meia hora para a gente esgotar nem uma parábola e nem uma frase do Sermão do Monte, né? Mas a ideia, desde as parábolas, sempre foi o de fazer com que as pessoas começassem a ter interesse em aprofundar, em estudar, em entender o que ele quis dizer com aquilo ali, aonde, como você disse, e foi muito feliz, aonde que eu coloco na minha vida, né? No meu dia a dia. Como é que eu encaixo, né? Olha, é lindo o Sermão do Monte, tá bom, mas você está usando ele aonde, né? Aonde pega, você está tentando pôr em prática? Então, todos têm trazido muito nesse sentido. Então, nós temos muito a agradecer. A Ana está falando, está mandando um abraço para todo mundo, para a Mona Lisa, para a molecada. Obrigado. Um abraço. Tá bom? Um abraço a então, todos. Então, obrigado de novo. Realmente foi uma noite muito agradável. Eu que agradeço. Mesmo. Mas, vamos bom. Sexta-feira nós vamos estar juntos, gente. Sexta-feira nós vamos estar com a Sandra, com o Wellington, conversando falando de suicídio e 2 pontos que o Wellington tem um estudo bem interessante, que a gente ainda não falou, né? A gente falou de várias vertentes. Também nós vamos estar falando dos jovens e o suicídio com 2 jovens, né? O Marlon você conhece, né? O Marlon lá de Bauru, e nós vamos estar falando com deles lá de Uberlândia, é um psicólogo, um menino novo, tem um trabalho com mocidade e tal, nós vamos aproveitar. E na sexta, nós vamos praticamente fechar o mês, né, de prevenção ao suicídio, com a gente conversando sobre suicídio à terceira idade e os homens afetivos, né? Eu acho que são 2 temas delicados, com certeza 1 hora vai ser pouco de novo, né? Mas aí a gente, ultimamente, então, é um assunto que... E é muito pouco falado, né, Wellington? Você sabe disso, eu acho que isso é muito
passa muito por cima, né? As pessoas, eu acho que acabam, né? Não aprofunda no tema, aí vai, é verdade. Então, nós vamos ter essa oportunidade de estar juntos de novo na sexta. Obrigado de novo, foi realmente muito, muito gostoso. Obrigado, Alexandre. Obrigado mesmo. E na sexta-feira nós vamos estar juntos. Gente, a todos, boa noite. Agora, amanhã nós temos os meninos, não percam, os dois são muito bacanas, vão falar desse tema. Também é preocupante, também não tem sido falado, que são os jovens que a cada dia mais cedo têm cometido esse ato e a gente não está dando a importância que deveria ser dada, né? Então, fica o convite e na sexta nós vamos estar juntos de novo. Gente, boa noite, Wellington. Obrigado de novo. Um abraço, obrigado, Alexandre. Valeu.